Meus irmãos queridos, graça, misericórdia e paz de Jesus os sejam plenamente e abundantemente multiplicadas. Nós queremos partilhar de uma passagem da palavra de Deus que encontra-se no livro dos Salmos, no Salmo 118. Abra comigo aí a sua Bíblia, no Salmo 118, verso 24, é o texto para nossa instrução neste momento. Veja comigo o que diz o livro sagrado. Salmo 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Quero convidá-lo para um momento de oração. Curve a sua fronte, feche os seus olhos, eleve seu pensamento a Deus e ore comigo neste momento. Meu Senhor, em nome de Jesus, bendito, exaltado e glorificado seja o teu excelso, sublime, poderoso e glorioso nome. Nós estamos debruçados sobre a tua palavra e anelamos ouvir a tua voz e reconhecemos que o Senhor se revela por meio da natureza e da criação, mas por meio da escritura, de forma pactual, o Senhor edifica o teu povo, fortalece o teu povo e aperfeiçoa o caráter do teu povo por meio do ensino da tua palavra. Ensina-nos nesta hora por meio de Jesus. Abre-nos o entendimento para compreendermos a palavra que foi lida, a fim de que Cristo seja honrado e glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos queridos, nós estamos vivendo um período de bastante ansiedade. O Dr. John MacArthur, no livro Abaixo a Ansiedade, Recursos Bíblicos para Vencermos um Inimigo Constante, que é um excelente roteiro para você administrar esse mal incontido que tem visitado tantas pessoas e famílias, nos diz que a ansiedade, o medo e a preocupação e o estresse são termos bem conhecidos nos nossos dias e eles fazem parte do cotidiano de muita gente. Ele diz ainda que cada vez mais nós ouvimos falar de uma forma extrema de tensão ou de ansiedade, conhecida como ataque de pânico. Ele diz que a ansiedade é a sua essência, uma reação inadequada a situações muito diferentes das chamadas inquietudes e preocupações da vida que motivam as pessoas a agir de forma responsável. Então veja que há aqui uma distinção entre a ansiedade e as inquietudes e preocupações que são definidas por MacArthur nesta obra da editora Cultura Cristã como algo perfeitamente normal. No livro dos Salmos, no Salmo 118, o salmista chama a atenção dos seus leitores acerca da importância de viver um dia de cada vez. E ele fez esta afirmação que já lemos há pouco. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Meus queridos irmãos, alguém já afirmou acertadamente que há um abismo temporal que separa a depressão da chamada ansiedade. Enquanto a depressão tem como um dos fatores de sua instalação e desenvolvimento o excesso do tempo pretérito, comumente conhecido na nossa gramática como o passado, a ansiedade é caracterizada pelo excesso de futuro. O que nós precisamos de saber é que nos dois casos o remédio para a cura é o tempo presente e devemos dizer no modo indicativo, na voz ativa, cujo sujeito da ação deve ser a própria pessoa. Meus irmãos, o Salmo 118 descreve as tribulações do salmista que são perfeitamente aplicáveis à pessoa do nosso Redentor e é, portanto, e deve ser definido também como um salmo messiânico. Assim como o salmista foi odiado em sua missão, perseguido por seus oponentes sem uma causa, o Senhor Jesus Cristo também o foi.
Muitos o odiaram sem causa e o fizeram sofrer e o expuseram à dor, à angústia, à calúnia e à vergonha ultrajante da própria cruz. Este salmo, meus queridos irmãos, está dividido em duas estrofes. Na primeira, você pode ver aí, dos versos 1 até o verso de número 18, nós encontramos um relato em primeira pessoa do salmista, declarando que bom é confiar no Senhor. Já na segunda estrofe, veja aí na sua Bíblia, versos do 19 ao 29 do Salmo 118, nós encontramos o salmista discorrendo acerca da vinda do Messias e consequente estabelecimento do seu reino. Meus queridos, o registro do Salmo 118, em seu contexto sociocultural, revela como o salmista havia aprendido a viver um dia de cada vez. Devemos dizer que, se assim não fosse, ele estaria com a sua mente carregada de um passado recente, de uma relação de desafeto e de perseguição que lhe causou muitas experiências traumáticas. Se nós considerarmos a possibilidade de que tenha sido Davi o compositor desta linda poesia e levarmos em consideração as experiências vividas no seu relacionamento com Saul, as exposições em meio aos perigos de morte, no escopo de uma atmosfera de lisura ética, de moral e espiritual ilibadas, vividas pelo rei de Israel, as suas recordações de tentativas de violência em passado tão próximo, cuja magnitude e diversidade o teriam ceifado se o Senhor não tivesse visitado de forma providente. Nós chegaremos, meus queridos irmãos, facilmente à conclusão de que o salmista, de fato, rompeu com os traumas do passado e viveu plenamente um dia de cada vez. Daí a sua declaração no verso de número 24, Salmo 118. Veja aí na sua Bíblia. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Meus queridos, há uma dificuldade muito grande do ponto de vista da produção literária ou do discurso quando se utiliza os pronomes demonstrativos esse e este. Esse se refere ao que está distante e é geralmente utilizado para objetos que estão próximos da pessoa com quem se fala. É importante pensarmos que, em relação ao tempo verbal, esse é geralmente usado no passado e às vezes também no futuro. Já este tem relação com a coisa designada, seja no espaço ou no tempo. É comumente utilizado a fim de enfatizar, chamar atenção para alguma coisa. Já em relação ao tempo verbal, é associado ao presente. O salmista afirmou: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Meus irmãos, a expressão este é um convite ao rompimento com o passado. Devemos reafirmar que o saudosismo, via de regra, tem conduzido muita gente à depressão. Os dramas, os conflitos, desafetos e dissabores, as perdas, o luto, se não deixados para trás, podem levar alguém aos lugares mais dramáticos da vida. Meus queridos, é necessário compreender que a história, em sua concepção estática, ela não muda. Ou você muda a sua relação com o passado, ou ele gradativamente, paulatinamente vai lhe destruir.
O seu passado pode tirar a sua alegria, a sua esperança e até mesmo o seu contentamento. Lembre-se, Davi conviveu com muitas decepções no passado. Contudo, aprendeu a viver um dia de cada vez e por isso ele disse: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Meus queridos, lembre-se que a ideia inerente ao pronome este tem relação com a coisa designada, seja no espaço ou no tempo. Esta expressão é comumente utilizada a fim de enfatizar, de chamar a atenção para alguma coisa. Em relação ao tempo verbal, meus irmãos e amigos, está associada ao presente. Daí a consciência do salmista: é este o dia para regozijar-se e alegrar-se intensamente, ainda que as coisas não estejam boas. Portanto, alegre-se, mesmo em meio às dificuldades. Mas o texto bíblico de nossa reflexão, Salmo 118, verso de número 24, também é um apelo ao rompimento com as expectativas exageradas com o futuro. Assim como há muitas pessoas depreciadas em suas emoções por excesso de passado, há uma legião de outras pessoas convivendo com ansiedade em razão do excesso de futuro. Acerca desse mal incontido e devastador definido como ansiedade, a Bíblia apresenta muitos antídotos. O evangelista Lucas, no capítulo 12 do seu evangelho, a partir do versículo 22 e até o versículo de número 31, tomando as palavras do Senhor Jesus Cristo, que havia ensinado aos seus discípulos acerca de que não vivessem em ansiedade, seja por causa de um passado ou pelo excesso de futuro, disse: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao haver de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, disse o Senhor aos seus discípulos. Então ele pergunta: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Então o Senhor Jesus adverte os seus discípulos, dizendo: observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo, disse o Senhor Jesus, é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Então ele conclui o seu sermão dizendo: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Meus queridos irmãos, de fato, o Senhor Jesus, conhecendo a ansiedade do coração dos seus discípulos, ministrou-lhes esta palavra. No texto correlato ao de Lucas, no Evangelho de Mateus,
revelando o conhecimento que tinha do coração dos discípulos e o quanto eram propensos ao excesso de futuro e à sujeição aos riscos inerentes à ansiedade. O Senhor Jesus os advertiu lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, verso 34, quando disse: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Meus queridos irmãos, de fato, em meio às adversidades enfrentadas, o salmista nos propõe, nesta pequena passagem do Salmo 118, verso 24, que aprendamos a viver um dia de cada vez. Foi ele que disse: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Portanto, diante de tudo que vimos até aqui, eu quero destacar alguns ensinos preciosos, sobretudo para você que está nesse estado pleno e intenso de ansiedade. E o primeiro ensino que nós podemos tirar do Salmo 118, verso de número 24, é que a desvinculação com os fatos do passado que prejudicam o presente e por vezes levam à depressão é de fato algo urgente para muitas pessoas. De modo que se você está vivendo essa condição de ansiedade por causa de excesso de passado, se você tem andado atribulado ou atribulada por causa de uma situação que ficou para trás, por causa de um luto, por causa de um desafeto, por causa de uma perda, aprenda como salmista a viver um dia de cada vez. É responsabilidade sua, você deve ser o sujeito dessa ação, de visitar o seu passado, de romper com aquilo que lhe maltrata, que lhe traz angústia e passar a viver um dia de cada vez. Este é o primeiro ensino que nós podemos tirar deste salmo. Mas há um segundo ensino, meu querido irmão. Nós precisamos de pensar acerca da necessidade do rompimento com o excesso de futuro, que tem empurrado muitas pessoas para a ansiedade. Meus queridos, nós não sabemos nem se estaremos vivos amanhã. Podemos dizer que não sabemos se estaremos vivos daqui a 5 minutos. E por que esse excesso de ansiedade por uma coisa que nós nem não sabemos se vamos experimentar ou viver? Portanto, assim como o passado tem maltratado muitas pessoas que não têm conseguido viver o presente, há outras pessoas que pelo excesso de futuro têm sofrido muito. Então aprenda com o salmista que disse: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Mas há um terceiro ensino glorioso desse salmo. Há uma necessidade, meus queridos irmãos, de satisfação com o fato de estarmos vivos em meio a este quadro de luto generalizado. Há muitas pessoas ingratas com Deus. Há muitas pessoas que não conseguem celebrar a vida. Enquanto há muita gente internada nas UTIs de tantos hospitais, querendo um pouco de saúde, pessoas que estão respirando através de aparelhos, enquanto há muitas pessoas em centro de tratamento oncológico lutando pela vida, há outras que vivem um estado pleno de insatisfação. Isso por causa do excesso de passado ou por causa de um excesso, de uma situação de futuro que essas pessoas não sabem nem se vão experimentar. O que eu quero dizer para você é que para os 3 desafios, seja o excesso de passado, o excesso de futuro, o excesso de ingratidão, o remédio é o mesmo. E o remédio é satisfação e contentamento no presente. Portanto, lembre daquilo que o salmista nos ensinou. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos nele.
Ao Senhor seja a glória hoje e eternamente. Amém. Eu quero orar por você, suplicando a Deus que retire do seu coração essa palpitação e essa ansiedade, seja por ingratidão, seja por excesso de passado ou por excesso de futuro. Aprenda como salmista, que estava vivendo muitas lutas, a ter gratidão a Deus pelo dia que Ele acrescentou à sua vida. Feche os seus olhos e nós vamos orar agora no nome do Senhor Jesus. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito e amado, nós bendizemos a Ti, meu Pai, porque o Senhor é bom e porque as Tuas misericórdias duram para sempre. Abre-nos o coração para crermos na verdade que estudamos há pouco, a fim de que haja intensa gratidão. Aqueles que têm vivido excesso de passado, aqueles que têm vivido excesso de futuro, aqueles que não têm aprendido, meu Senhor, a dar graças por cada dia que o Senhor tem lhes acrescentado. Muda-lhes, meu Senhor, a visão de mundo, a fim de que contemple a Tua glória e a Tua bondade, para que em tudo Jesus, o nosso Senhor, seja exaltado e glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Deus, pois, lhe abençoe. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ao Senhor seja a glória hoje e eternamente. Amém.